O podcast Uma História Ilustrada do Mercado de Capitais no Brasil é uma realização do Ministério do Turismo, patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, B3BRA. Apoio Atena Capital. O livro Uma História Ilustrada do Mercado de Capitais no Brasil, ele busca resgatar a história da Bolsa de Valores, desde as suas origens na Holanda até a sua chegada no Brasil, por volta, na ocasião em que Dom João VI veio com a corte após a sua fuga de Portugal, fugindo das tropas de Napoleão, e apresentando a partir daí a evolução da Bolsa de Valores no Brasil, sobretudo as suas duas bolsas de valores mais importantes, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a Bolsa de Valores de São Paulo. O que nós queremos destacar é o fato de que, em todos os países do mundo, as bolsas de valores permitem o desenvolvimento econômico do ambiente econômico em que estão situados. E aqui no Brasil isso não foi diferente. Nós podemos verificar que, embora a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro não tenha sido a pioneira, a primeira bolsa do Brasil, de fato, surgiu em Salvador. Mas, ao longo do século XIX, a Bolsa do Rio de Janeiro assumiu uma relevância em virtude, sobretudo, do Rio de Janeiro ter sido a capital do Império do Brasil. Isso não se fez, é claro, sem turbulências, como sempre ocorre. A gente vai verificar, por definição, que o ambiente do mercado de capitais ele é um ambiente muito sensível às informações que os investidores daquela praça financeira recebem. Todo o mercado de capitais é assim, extremamente sensível às informações. Essas informações produzem repercussões nos preços dos ativos. Repercussões tanto aumentando o preço quanto diminuindo o preço. A essas variações denominamos volatilidade. E a volatilidade está associada ao risco dos ativos negociados em uma bolsa. Por essa razão, periodicamente, as bolsas de valores evidenciam todos os distúrbios e turbulências por que passam um determinado país, repercutindo essas suas turbulências na sua economia. Aqui no Brasil, logo após a queda da monarquia, ocorreu um evento chamado encilhamento. Encilhamento é o nome que é dado àquele momento anterior à largada dos cavalos no jockey. É um momento frenético de grande expectativa. E o que foi o encilhamento aqui no Brasil? Foi exatamente um aumento desproporcional de preços das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Esse aumento desproporcional de preços criou o que se chama de bolha especulativa. E essa bolha especulativa, como ocorre todas as vezes em que surge, em dado momento explodiu, trazendo a ruína e prejuízos para muita gente. O encilhamento traumatizou o ambiente de mercado no final do século XIX aqui no Brasil, dando uma conotação extremamente negativa para a Bolsa de Valores. Ao longo do século XX, sobretudo da primeira metade do século XX, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a sua contraparte, a sua congênere, a Bolsa de Valores de São Paulo, viveram períodos, digamos, bastante burocráticos, bastante cartoriais. Até porque
as posições dos operadores nas bolsas de valores eram basicamente uma concessão estatal, fazendo com que houvesse uma grande dependência entre as decisões governamentais e a capacidade operacional das bolsas de valores. Só a partir da década de 60, com uma série de aperfeiçoamentos institucionais promovidos na economia brasileira, no bojo do que ficou conhecido como PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, instituído por Roberto Campos e Bulhões, em que foram criadas as leis do mercado de capitais, o Banco Central, a caderneta de poupança, a própria materialização da Lei Orgânica da Previdência Social, ou seja, um forte arcabouço institucional permitiu a modernização do mercado financeiro brasileiro, de forma que as bolsas também se beneficiaram desse processo, em especial a Bolsa de Valores de São Paulo, que iniciou um processo de inovação tecnológica, incorporando aos poucos no pregão recursos de tecnologia de informação e comunicações, dando maior agilidade e fazendo com que o volume de recursos negociados nos mercados aumentasse. Naquela ocasião, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ainda era uma das bolsas relevantes, praticamente em grau de paridade com a Bolsa de Valores de São Paulo. Por volta da década de 70, existia na chamada City Financeira do Rio de Janeiro, naquela área compreendida entre a Praça 15 até as imediações da Praça Mauá, descendo por ali pela Presidente Vargas e Marechal Floriano, até a altura do Campo de Santana, né, e de lá partindo, né, num quadrilátero até a região da Cinelândia e voltando para a Praça 15, existiam naquela oportunidade cerca de 6 a 6.500 instituições que atuavam na área financeira. E aí eu estou me referindo a corretoras, agentes de seguros, enfim, todos aqueles atores que negociam valores, sejam eles mobiliários, né, ou não necessariamente, mas enfim, que movimentam recursos financeiros diariamente. Era uma base de prestação de serviços muito grande que existia no Rio de Janeiro. E, coincidência ou não, existia no coração, no núcleo central disso, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, há de se supor que existe uma correlação forte entre a presença de uma bolsa de valores num determinado espaço econômico e a quantidade de prestadores de serviços financeiros naquele espaço econômico. O que ocorreu? Por força da traumática crise ocorrida em junho de 1989, na qual a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro sofreu as consequências da impossibilidade de liquidação de uma posição de opções de um mega especulador que operava na Bolsa naquela ocasião, e não vou fazer aqui qualquer juízo de valor com relação a esse mega especulador, porque particularmente eu entendo que se tratava de uma pessoa com um profundo conhecimento do mercado de capitais que jogou com as regras que até então estavam vigentes no jogo. Não adianta colocar a culpa na operação que ele realizou, porque a operação que ele realizou, embora fosse tremendamente especulativa, era possível. Então, caberia aos agentes reguladores ter previsto isso para evitar o colapso que se sucedeu. O fato é que após essa crise disruptiva de junho de 1989, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, entrou num paulatino processo de esvaziamento e perda de operações comparativamente à Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo criou também, foi
a partir dela que surgiu a antiga BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, que hoje, novamente, fundiu-se com a sua instituição mãe, formando a B3. Mas voltando para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nós temos que, apesar de nos anos 90 ter sido ali o palco das principais privatizações que ocorreram no bojo do programa de desestatização do governo federal, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi perdendo cada vez mais relevância e espaço, até praticamente encerrar as suas operações no início dos anos 2000. Este fato e a sua posterior absorção pela Bolsa de Valores de São Paulo, num primeiro momento, talvez não tenha sido notada a consequência ou o impacto decorrente da sua ausência. Mas o centro do Rio de Janeiro foi esvaziando do ponto de vista econômico. Ao longo da primeira década do século XXI, isso foi percebido, uma grande migração de prestadores de serviços financeiros, de corretoras, para a região da Barra da Tijuca ou para São Paulo. Ocorreu aquilo que em planejamento urbanístico se diz perda de centralidade. O espaço econômico da Praça 15 e adjacências foi perdendo centralidade. Essa perda de centralidade se traduziu num esvaziamento paulatino, mas consistente desses prestadores de serviços. Como consequência, aqueles serviços que atendem aquele afluxo de pessoas também foram desaparecendo. Então, muitos restaurantes, bares, lanchonetes, pequenas lojinhas também foram fechando, produzindo uma reação em cadeia, agudizada pelo aumento da sensação de insegurança na região e promovendo um dramático esvaziamento econômico, cujas consequências são capazes de se estender até, por exemplo, a outros tipos de serviços, como é o caso da concessão do sistema de barcas da Baía de Guanabara, que, evidentemente, na oportunidade da sua modelagem, não previu essa perda dramática de afluxo de pessoas, ou seja, perda de passageiros, fazendo com que essa operação hoje, com o modelo original que foi concebido, se torne completamente inexequível. Ou seja, o sistema de transporte aquaviário na Baía de Guanabara precisa ser completamente refeito, também em virtude do esvaziamento econômico e da perda de centralidade do centro do Rio de Janeiro. Então fica a mensagem. Hoje, das 650 instituições que haviam naquela oportunidade, hoje não restam, talvez, 50 na região. Ou seja, uma perda tremenda de serviços, de prestadores de serviços. O que significa dizer o seguinte: se um dia os planejadores de políticas públicas pretenderem reativar a economia do Rio de Janeiro, será necessário, antes disso, viabilizar o retorno de uma bolsa de valores para cá. As oportunidades estão postas. Uma bolsa que possa trabalhar, por exemplo, o mercado de carbono, uma bolsa que possa trabalhar, por exemplo, os atuais criptoativos, sem descurar, evidentemente, da possibilidade de trabalhar com os ativos tradicionais. Mas, certamente, esse tipo de ação ela será necessária se quisermos resgatar o papel que o Rio de Janeiro já teve enquanto centro econômico-financeiro do país. Muito obrigado.
Música